E esse capítulo, ele inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, que é muito conhecida por nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. As nossas reflexões da noite vão girar em torno dessa frase. Tá? Então, eu acredito que para que a gente possa compreender essa frase de uma forma um pouco mais profunda, nós precisamos entender dois conceitos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem são os cansados e fadigados do mundo? E a condição de aliviar. Cristo, os sofredores, os necessitados, os cansados e fadigados, e o consolo, o alívio. Então, para que a gente inicie, vamos entender quem são os cansados e fadigados? O que é estar fadigado? Fadigado vem de fadiga, cansaço. Por que Jesus utiliza duas palavras com o mesmo sentido? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados. É como se ele falasse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e cansados. Tem lógica. Mas, mais uma vez, eu sei que vocês que me conhecem, vocês já estão querendo me tacar pedra em mim. Porque sempre que tem qualquer tipo de assunto, lá vem o João puxando a sardinha da cultura hebraica. Né? Só que nós precisamos entender que o evangelho que nós lemos hoje não é exatamente o evangelho que os evangelistas escreveram. Há muita modificação, muito erro de tradução, muita coisa mal compreendida aí. Quando a gente pega a pessoa fadigada e cansada, no hebraico, ele tem um sentido completamente diferente. Por quê? Rapidamente, dá um parênteses bem rápido. O português tem em torno de 450 a 500 mil palavras. O hebraico tem 10 a 15 mil. É uma língua extremamente pobre. Então, uma palavra tem vários significados. Conforme o quê? Conforme a sua posição na frase, conforme a entonação que é falada, conforme o assunto que está sendo tratado, ela muda de sentido. Cansado e fadigado, que foi a tradução, que na verdade em português tem o mesmo sentido, em hebraico são duas palavras. Cansaço é aquele cansado mesmo, é o sentido que nós temos. Mas fadigado, que foi traduzido como fadigado, mas na realidade é a mesma palavra, ela tem o sentido de pessoa... como que eu vou poder explicar isso? Uma pessoa que está sendo esmagada pelas dificuldades. A pessoa que está sendo esmagada, pessoa que não suporta mais. Então, quando a gente olha isso, a gente precisa entender.
Porque se você lê assim, você fala, não, mas cansado e fadigado é a mesma coisa. Só que quando foram traduzir, não pegaram esse sentido, pegaram um sentido só. Mas como tinha as duas palavras na mesma frase, igual, se a gente colocar cansado e cansado, vai ficar estranho. Então, colocar cansado e fadigado. Mas é o indivíduo que está esmagado pelo sofrimento, pela dor, que se desiludiu do mundo. É esse sentido. Então, Jesus se refere aos desiludidos do mundo. Porque aí a gente entra num outro conceito. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala para quem? Para os desiludidos do mundo. Vinde a mim. Quer dizer, venham a mim, me procurem, os desiludidos do mundo. E o que é desilusão? Vamos perguntar para Emmanuel o que é desilusão? Emmanuel fala assim, desilusão é a visita da verdade. E Jesus vem e fala assim, vinde a mim, todos vós que estão desiludidos. Ou seja, que encontraram a verdade, mas a verdade está sufocando. Está dando sofrimento e dor. O sofrimento. Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Mas porque um dos motivos da gente ficar de mal com Deus é isso. E não é qualquer mal, não. É mal de dedinho. Que é grave. Ficar mal de dedinho com alguém é grave. Por quê? Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, todos que estão desiludidos. E eu vos aliviarei. O que a gente ouve? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, desiludidos, e eu vos tirarei a cruz. Mas não é a questão de tirar a cruz. É a questão de aliviar o peso da cruz. Porque a cruz não dá para tirar. E por que não dá para tirar? Por quê? Por que a gente não pode viver sem problema? Pela evolução. Porque o mecanismo da evolução é resolver problema. Quando eu me deparei com essa realidade, eu chorei tanto. Sabe quando que eu reparei isso? Quando eu estava lendo o livro A Caminho da Luz. Já leram? Emmanuel faz uma análise do livro A Gênese. Ele faz uma análise espiritual da formação do planeta Terra até o século XX. Inteirinho, desde a formação do planeta. E começa o livro, no primeiro capítulo, falando da sociedade dos Cristos do Sistema Solar. E no segundo parágrafo ele fala assim, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, ele está se referindo aos Cristos, se reuniu para resolver problemas referentes à Terra em duas situações. Quando se formava a Terra e quando se decidia a vinda de Jesus. Só que eu parei e li de novo. Essa comunidade dos Cristos, que Jesus faz parte, se reuniu nas proximidades para resolver problemas referentes à Terra em duas situações. Eu só li a palavra problema. Eu falei, meu Deus, se Jesus está resolvendo problema, como eu quero viver sem problema? O problema não é ter problema. O problema
é ser absorvido pelo problema. Por isso que ele fala, eu vos aliviarei. Ele não vai tirar a cruz. Ele vai fazer você compreender o motivo pelo qual você passa por isso. E qual o motivo da gente ter cruz? Lei de causa e efeito. Tem alguém em algum lugar do universo que passe por alguma coisa sem necessidade? Essa resposta que vocês estão dando para mim não é a da cabeça. Que o coração está gritando, cala a boca, cabeça. Fica quieto aí, cabeça. É lógico que eu estou sofrendo injustamente. É o coração falando. Né? E o coração é meio bobo, viu? Tanto é bobo que eu sou corintiano. Dá para acreditar? Então, voltando ao assunto sério. A questão toda é que nós temos a cruz por necessidade de evolução. Porque no processo de desenvolvimento do espírito, se eu desarmonizei, se eu desajustei, se eu baguncei, quem que tem que arrumar? Eu. Não é? Então, o que eu faço? Eu passo por situações, encontro pessoas, vivo em um meio que vai me possibilitar reparar esse problema. E aí eu tenho um parente difícil, e aí eu tenho uma situação financeira complicada, e aí eu moro em uma cidade que eu não gosto, e aí eu tenho um problema de saúde, e aí eu olho e falo, por que Deus está me castigando? Mas Deus castiga alguém? Não. Não. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é o Pai amoroso e bom. Só que a gente não gosta do Deus que Jesus ensinou. O Deus Pai, o Deus amoroso e bom. A gente gosta do Deus dos profetas de Israel. Escreveu, não leu? Pau comeu. O Senhor dos exércitos. Não é? Então, a gente precisa compreender a nossa responsabilidade em relação às dificuldades. E por que Jesus aceitou levar a cruz? Vou dar uma dica. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de guia e modelo? A menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. O que o guia faz? Aponta o caminho. O que o modelo faz? Vai com a gente. Ele não só mostra o caminho, ele passa pelo caminho para mostrar como é que faz. Se o Cristo levou a cruz, temos duas possibilidades. Ele precisava passar por isso, expiação, para reparar alguma coisa. Nossa, não. Ou ele passou por isso para nos ensinar a como enfrentar as cruzes das nossas vidas. O que vocês acham? Jesus nos ensinou a enfrentar a cruz das nossas vidas. Como que Jesus atravessou a via sacra ou a via dolorosa? Como que ele carregou a cruz? Reclamando.
Nossa, foi reclamando da hora que pegou a cruz até ser crucificado. É assim, não? Não. Ele reclamou alguma vez? Mas ele é nosso modelo. Então, o que que a gente deveria fazer? Não reclamar. E o que mais a gente faz? E olha que a gente só está com 15 minutos de estudo, hein? Vou apanhar hoje aqui. Então, nós precisamos compreender essas três questões. Jesus, os cansados e fadigados, os desiludidos do mundo, diante do sofrimento e da dor, e que ele vai aliviar, ou seja, ele vai ensinar o indivíduo a ver o poder que ele tem nas mãos. Que o problema não é ter cruz, o problema é não acreditar que a gente dá conta. Emmanuel fala assim: você acha que a tua cruz está pesada? Emmanuel fala, pergunta. É porque você não sabe a força que tem. Porque se Deus desse uma cruz superior às nossas possibilidades, ele estaria sendo cruel. A cruz não seria uma forma de ser conduzida por nós, mas de nos esmagar. Então, a partir daí, nós compreendemos a mensagem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, todos vós que estão sofrendo dificuldades. Porque eu vou ensiná-los a como conduzir os problemas da vida de forma mais suave, de forma mais leve. Qual o objetivo principal da doutrina espírita? Alguém se habilita? Consolação. Só isso, será? Qual o princípio básico da doutrina? Trazer a consolação que Jesus trouxe. Ser o mais próximo da realidade que Jesus ensinou. Essa é a base da doutrina. Por isso que a gente fala, não existe doutrina espírita sem Jesus. Entende? Então, a partir daí, qual é a boa nova? Evangelho em grego é boa nova. O que é a boa nova? Qual a maior de todas as notícias que a doutrina espírita nos traz? Você aí, todos nós somos imortais. Nunca vamos morrer. Nunca. Por quê? O que morre é o corpo. Mas nós não somos o corpo. E isso nos dá uma força. Querem ver? O espírito começou a encarnar em corpos humanos na Terra por volta de 400 mil anos antes de Jesus, tá? O homem de Neandertal, o homem macaco. 400 mil anos atrás. Se a gente fizer uma conta matemática, levando por base que uma encarnação tenha 40 anos em média, essa história de viver para cima dos 80 é coisa do século XX. Antigamente, 40, 50, você já estava pitando na curva. Tanto é que o nosso querido patrono da nossa casa, o Gaefa, desencarna no auge da sua velhice aos 44 anos de idade. Francisco de Assis.
Se a gente pegar 400 mil e dividir por 40 anos por encarnação, sabe quantas encarnações você já viveu antes dessa que você está aqui agora? 10 mil encarnações. O que isso significa? Significa que você casou 10 mil vezes. Significa que você já teve 10 mil maridos ou 10 mil esposas. Você teve, no mínimo, 10 mil filhos. E mais importante, que você já morreu 10 mil vezes. E mesmo morrendo 10 mil vezes, você ainda está sentadinho aqui, dando risada das besteirinhas que eu estou falando. Você é ou não é mais forte do que você pensa? Esse é o conceito de eternidade. Por isso que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Ele não tira o problema. Ele fala: não há necessidade de tirar o problema. Porque você é forte o suficiente para atropelar o problema. Nossos irmãos evangélicos têm uma frase bonita, né? Eles falam assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga o problema que você tem um grande Deus. E é isso aí. Não é? Então, nós vimos o que é fadigado e o que é cansado. Vimos o que é aliviar, que não é tirar o peso, não é tirar a cruz. Até porque a cruz está conosco porque nós temos uma necessidade kármica da cruz. Então eu fiz no passado, eu vou ser castigado nessa. Deus não castiga. E agora eu vou me vingar das aulas do primário. Vão chegar em casa, pegar o caderno, o lápis, vão escrever o caderno inteiro: Deus não castiga. A minha vingança às professoras, né, Constância? Brincadeira. Deus não castiga. Então por que a gente sofre? Por necessidade de evoluir. Olha que gozado. Eu vou contar rapidamente a questão. Numa história, eu já contei isso. Vamos imaginar um passarinho. O sonho do passarinho é viver livre. Ele está na gaiola. Um dia ele acorda e a portinhola está aberta. Ele fica todo feliz. Sai voando. Nossa, uma alegria, uma bênção, o vento, as asas abrindo, ele voando. Quando ele vai se esforçar para voar mais alto, ele leva um tranco e para no ar. Ele olha e fala: mas o que aconteceu? Tem uma cordinha no pé dele. E essa cordinha está amarrada lá na gaiola. Ele quer voar para o céu. O que ele tem que fazer? Voltar para a gaiola, desatar o nó para poder voar. Não é isso? Nós, passarinhos, alguns são passarinhos mais fortes, outros mais suaves. Todos nós somos passarinhos. E um dia a gaiolinha do nosso corpo se abre. E a gente fica feliz para voar para o mundo espiritual. E quando a gente está começando a imaginar que vai alcançar o céu azul das colônias de luz, não vai mais precisar encarnar na Terra, afinal de contas, encarnar não é fácil. A voz da consciência nos dá um tranco. E aí a gente olha que a gente está com o pé amarrado, uma cordinha. A cordinha da responsabilidade.
E que essa cordinha está amarrada lá na terra. A outra ponta da cordinha está amarrada em alguém que eu pisei. Está amarrada em algum mal que eu fiz. Está amarrada em alguma coisa que eu desestruturei. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a terra para desatar um nó. E aí eu peço para encarnar para desatar esse nó. E para desatar o nó, eu peço tudo que vai me facilitar a desatar esse nó. A outra ponta do meu nó, a outra ponta da minha cordinha, está amarrada com outro espírito que eu prejudiquei, então eu quero encarnar com ele. Sabe como é que chama? Sabe como que chama parente difícil no mundo espiritual? Emmanuel fala isso no livro Consolador. Parente difícil no mundo espiritual chama dívida em cobrança. E a gente reencarna com o sujeito. Não porque ele prejudicou e ele soube que a gente ia encarnar, encarnou junto para nos perturbar. Sabe por que você tem parente difícil? Sabe por que eu tenho parente difícil? Porque eu pisei no pescoço dele no passado. E quem desajusta tem a obrigação de ajustar. Em algum momento da minha vida, eu prejudiquei ele. E ele, naturalmente, que tem aversão a mim. Por quê? Quem que gerou essa aversão? Eu. Então, ele vem comigo para quê? Para que eu transforme o ódio que ele tem em amor. Só que como ele chega aqui, ele não tem lembrança disso. Mas o sentimento diz a ele, não confia. Não se abre, que senão ele vai te dar porrada de novo. Então, o que é o parente difícil? É o cara que te vê e fala, eu não posso confiar. Tudo que ele fala tem uma segunda intenção. Os olhos, o coração responde. Exatamente. Então, a partir daí, é difícil, extremamente difícil. Mas é lei de causa e efeito. Ah, mas ninguém pode reparar por mim? Não. Infelizmente. Você errou, você tem que reparar. É da lei. Então, isso é a cruz. Se eu tiro a cruz, você vai viver uma vida física maravilhosa. Imagina você viver na vida física sem problema. Dinheiro, família harmoniosa, saúde perfeita, tudo lindo. Viajando para a Europa todo ano. Uma esposa compreensiva e amável. Que sempre que vai decidir alguma coisa te ouve. Não é? É um paraíso na Terra. Aí quando você desencarna, os mentores vão perguntar para você, reparou alguma coisa? Ai, não deu. E aí eles não falam isso porque eles são misericordiosos, mas eu no meu primeiro dia de mentor, que um dia eu vou ser mentor, se Deus quiser. Vai levar tempo, mas eu vou chegar lá. Meu primeiro dia como mentor, quando meu tutelado chegar, eu vou falar para ele, e aí, como é que foi? Então, né? Não deu para reparar tudo. Eu vou virar para ele e falar, ó, meu irmão, reencarnação é serventia da casa, fica à vontade. Volta. Né? É isso. Mas e se a pessoa assim prejudica várias pessoas? Tem que ir, repara uma vez, volta de novo, é assim, é uma sequência? É uma sequência, até você reparar com todo mundo. Sabe, há um livro muito pouco conhecido dentro do... Só para eu completar, só para eu completar o raciocínio, senão eu perco o raciocínio. Tem um livro chamado Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita.
No capítulo 7, tem vários artigos nesse capítulo 7. O último artigo chama-se Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos da justiça divina com consequência na justiça humana. Tá? O artigo 21 do Código Penal da Vida Futura diz assim: o efeito, a consequência é pessoal e intransferível. Você errou, você vai ter que reparar. Você prejudicou alguém. Enquanto você não reparar, você não se livra dele. Ele vai reencarnando cada vez mais junto, até se perdoarem. E se ele não me perdoar, o problema é dele. Você tem a obrigação de perdoar. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Pouca gente conhece essa parte, né? Conhece a segunda. Para que o oficial não te encaminhe ao ministro da Justiça e ele te coloque na cadeia. E de lá só sai quando pague o último ceitil. O que é isso? Você tem um inimigo. A lei manda perdoar. Você não perdoa. Você vai ficar preso. Aonde? Com ele. Até reparar. Por isso que eu costumo dizer, a doutrina espírita tem duas informações. Uma maravilhosa, outra terrível. Maravilhosa, você vai viver para sempre. A terrível, o teu inimigo também. Enquanto não se perdoarem, vão reencarnando junto. Cada vez mais junto. Que é da lei. Então, esse processo que é a cruz, que não é um castigo, é uma oportunidade de reparação. Para quê? Para que a gente seja livre. As pessoas me falam assim: João, quando eu nunca mais vou precisar encarnar na Terra? E eu falo para ele, questão 170 do Livro dos Espíritos. Eu não falo para ele porque ele vai chorar na minha frente. Então, chegando em casa, você vê a questão 170 do Livro dos Espíritos. Aí ele vai louco lá para ver o que é. Está lá escrito assim. Kardec pergunta: o que acontece com o espírito na sua última encarnação na Terra? Se torna espírito puro. Enquanto você não chegar a espírito puro, meu irmão, você vai encarnar na Terra. Completista. Não é? Então, a partir daí, a gente já tem o conceito dos cansados e fadigados. A gente já tem o conceito de aliviar a cruz. Falta o conceito de quem alivia. Jesus. Quem é Jesus? Se eu perguntar para um católico quem é Jesus, o que ele vai falar? Jesus é Deus. Jesus é Deus Filho na Santíssima Trindade, não é? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Tá. E se eu perguntar por um evangélico, o que ele vai falar para mim? Jesus é o Filho unigênito de Deus, o nosso Senhor, Salvador e julgador, aquele que julgará os vivos e os mortos. Agora você é espírita.
Eu pergunto para você, quem é Jesus? E aí? A gente tem que chegar lá para você ver. Não é? Sim, cara. E aí você olha para mim e fala assim, questão 625. Ele é o guia e modelo da humanidade. E você está certo, é isso mesmo. Mas quando você está em dificuldade, em sofrimento, em dor, você pensa assim, nossa, Jesus é o guia e modelo da humanidade. O que que isso refresca a sua dor? Em que isso alivia o seu sofrimento? Porque nós estamos muito vinculados a conhecer Jesus só por essas duas características. Então, é necessário que a gente conheça Jesus. Quem é Jesus? Vamos começar assim. Qual a diferença em essência, entre nós e Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Nós somos espíritos e Jesus é espírito. Nossa, mas ele está num grau. Evolução é uma coisa, essência é outra. Em espírito, a gente é um espírito, Jesus é um espírito. Não, Jesus não é espírito, João. Jesus é um ser criado à parte. Não, não é um ser criado à parte. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos que existem no universo? 3 coisas. Deus, o Criador. Espírito, a criatura. Matéria, o veículo pela qual o Espírito se manifesta. Só isso. Jesus é Deus? Não. Por quê? Questão 14. Deus é único. Então, Jesus é matéria? Não, também não. Então, ele é o quê? Espírito. Todo mundo concorda? Então, aí a gente vai para a questão 115. Existem espíritos criados bons e criados maus? Porque Jesus pode ser um espírito criado bom, perfeito, maravilhoso, como é na teologia católica do anjo. O anjo é criado perfeito. E aí o Espírito de Verdade responde assim, não. Todos, e eu adoro a palavra todos, porque não tem exceção. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E evoluem, encarnação, rumo à perfeição. Olha que interessante essa questão. Ele diz assim, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Que todos os espíritos alcançarão a perfeição. Então, se Jesus é um espírito, ele foi criado como? Simples, ignorante. Não acredito. Sério? Sério. Mas não foi aqui na Terra. Porque na revista Espírita, Kardec nos afirma, um espírito que participou da codificação kardeciana, afirma o seguinte, que o sistema solar que Jesus se desenvolveu não existe mais. Como que Jesus se desenvolveu? E aí a gente cai na questão 100 a 112, escala espírita. Todo mundo aqui leu o Livro dos Espíritos, né? Escala espírita. Espírito mau, terceira ordem. Espírito bom, segunda ordem. Espírito puro, primeira ordem. Certo? Espírito mau, característica, dominado inteiramente pelo mal. Espírito bom, ainda tem o mal. Às vezes tropeça, se arrepende, segue adiante. E o espírito bom, o espírito puro?
Espírito puro já não tem mais o mal. Essa é a primeira escala. Nós estamos nela, caminhando. Um dia a gente chega a espírito puro. A pergunta que não quer calar. A pergunta que merece um docinho no final da palestra. Quando chegar a espírito puro, você aposenta? Não. Espírito puro é a última etapa do espírito? Olha que interessante. Eu vou colocar uma questão e você vai responder para mim, tá bom? Se a condição de espírito puro fosse a última etapa, eu seria forçado a acreditar que um espírito puro, como o Dr. Bezerra de Menezes, está na mesma categoria evolutiva que Jesus. Ele está? Não. Então, o que eu concluo? Que existe outra escala evolutiva. A escala dos espíritos puros. Quando você chega a espírito puro, você recebe um zap. Parabéns, você conquistou a condição de espírito puro, está iniciando a nova escala como espírito puro estagiário. Aí você vai, espírito puro estagiário, espírito puro júnior, espírito puro, vai subindo. Sênior, vai subindo. Quando chega ao topo, ao degrau máximo dessa escala, que só tem espírito puro, aposenta. Quando você chega no final dessa escala, você se torna o quê? Porque agora a gente está na escala espírita. Quando a gente chegar no topo dessa escala, a gente se torna espírito puro. E quando eu chego no topo da escala dos espíritos puros, eu me torno o quê? Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a posição espiritual que ele atingiu. Então não tem um Cristo só? Não. João, de onde você tirou isso? Revista Espírita, fevereiro de 1868. A mensagem é intitulada Messias, o que é um Cristo. Lacordaire e São Luís respondem. Lacordaire diz assim: ao lado de Deus existe uma comunidade de espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros e que mereceram ser iniciados nos segredos de Deus. São incumbidos de receber as ordens do Criador e de executar. São governadores de planetas. São Luís, espíritos puros. Espíritos que alcançaram o mais alto grau na escala celeste e que já não erram mais, nem mesmo na encarnação. Fazem parte da diretoria de Deus. Então, quando você se tornar um Cristo, você vai receber um presente de Deus. Um planeta para chamar de seu. Você vai governar um planeta. Cada planeta tem um Cristo. Por isso que o primeiro parágrafo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, é exatamente assim. Rezam as tradições do mundo espiritual que no comando de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se mantêm as rédeas diretoras da vida,
de todas as coletividades planetárias. O que quer dizer isso? Quando você chega ao topo dessa escala do espírito puro, você se torna um Cristo. E é escolhido por Deus para governar um planeta. E no nosso sistema solar tem uma comunidade de Cristos, cada um comanda um planeta. E comandando essa direção, tem um outro Cristo que comanda o sistema solar. Aposentou? Será que tem mais alguma coisa? Se a gente pegar 10 milhões de sistemas solares e juntar tudo, dá o quê? Uma galáxia. Tem um Cristo que governa uma galáxia. Se você pegar 10 trilhões de galáxias, você chega à grande rede cósmica. Tem um Cristo que comanda a rede cósmica. Aonde acaba? E aí a gente chega numa definição que eu adoro, de um grande teólogo israelita. Ele é uma sumidade na cultura hebraica. Ele é um rabino. Eu não vou me atrever a dizer o nome dele aqui, porque eu vou tropeçar, cair e bater a cabeça no chão. Mas o cara é um gênio. E ele escreveu um livro sobre a definição da religião e da religiosidade do povo hebreu. E ele deixou um capítulo inteiro para definir Deus, para falar sobre Deus. E ele define Deus dessa forma. Deus começa aonde termina o infinito. Dá para entender? Sabe por quê? Sabe por quê? Não é? Dá um nó na cabeça. Deus começa onde termina o infinito. E aí eu me recordo. Um dia, Chico chegou para o Emmanuel e disse, Chico, ô Emmanuel, eu queria entender o que é Deus. Como que... A gente sabe que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, isso eu sei. Eu quero saber na prática. Quer saber na prática? Entenda Jesus, porque Jesus é o espelho que reflete Deus para a humanidade. Então, quem que é Jesus na prática? Tá bom. Deita na cama aí. Ele deitou. Saiu desdobrado, Emmanuel começou a elevar ele. Ele viu a casinha dele, subiu mais um pouco, viu Pedro Leopoldo, subiu mais um pouco, viu o Brasil, subiu mais um pouco, saiu do planeta. Subiu mais um pouco, ele vai vendo os planetas do sistema solar girando em volta do Sol, vai se afastando, ele começa a ver várias constelações de sistemas solares, vai afastando, ele vê um aglomerado de galáxias, ele começou a ficar meio zonzo. Emmanuel, o quê? Tem como eu voltar para casa para tomar um cafezinho? Aí ele acorda na cama dele, meio atordoado ainda, e Emmanuel sorri e fala, isso não é nem 1/10 de Deus. Então, sabe quem que cuida da gente? Sabe quem que é esse cara? É um cara que, se pegar a carteira de trabalho dele, está lá, profissão, governador espiritual do planeta Terra. Tempo de trabalho, 4,5 bilhões de anos. Quando nós estávamos ligados a uma plantinha no cerrado, Jesus já era governador do planeta. Isso sem contar o tempo que ele chegou, que ele levou para chegar a Cristo. Se ele tem 5 bilhões de anos como Cristo,
Vamos imaginar que ele tenha levado mais ou menos mais 5 bilhões para chegar na condição de Cristo. O universo, os cientistas falam que tem 13 bilhões. Quanto tempo tem Jesus? Vamos supor 10 bilhões de vida. Quanto que a gente tem? 400 mil. Para quem detesta matemática, adoro demais fazer cálculo matemático. Eu peguei 10 bilhões e peguei 400 mil. E fiz uma comparação. Se 10 bilhões fossem 100 anos, quantos anos de vida nesse panorama eu teria? Não deu para calcular. Muito provavelmente não tinha corrido nem a fecundação ainda. Se Jesus tivesse 100 anos. Então, eu fiz o inverso. Se 400 mil anos fosse 1 minuto de vida, quantos anos teria Jesus? Sabe quanto que deu? 1 milhão de anos. Eu, 1 minuto. Jesus, 1 milhão de anos. E aí você entende o que Emmanuel fala de Jesus. Que a evolução de Jesus, de nós para Jesus, é a mesma de um cachorro para nós. Esse é o cara que cuida da gente. Esse é o cara que diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu acredito que todo mundo aqui, se não leu, já conhece alguma coisa do Antigo Testamento, certo? No Antigo Testamento, sempre falava, e o profeta falou com Deus. Certo? Na linguagem simbólica dos profetas de Israel, o que eles estavam querendo dizer? Falaram com Deus? Ou com o representante de Deus na Terra? Jesus. Querem ver como vocês estão afiados hoje? Moisés subiu o Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos da lei. Quem passou os 10 mandamentos para Moisés? Está vendo como vocês são bons? Jesus. Emmanuel, só para vocês encerrar essa definição, tá? Emmanuel, no 2º capítulo do livro, chama Jesus de o divino escultor. Sabe por quê? Eles estão todos sentados, né? Emmanuel fala, vai brigar com ele. Agora vai ser difícil encontrar, porque ele está reencarnado, né? Se virem vocês para encontrar com ele, para resolver essa questão. Ele diz assim, Deus destaca um pedaço do sol e entrega para Jesus formar a terra. Tudo, Emmanuel falando. Vocês pegam o livro A Caminho da Luz, está lá, o 2º capítulo. Tudo que existe no planeta Terra, que nós chamamos natureza, saiu da cabeça de um espírito, Jesus. Quem criou os espíritos? Essa é fácil, gente. Jesus? Não. Deus. Quem criou a forma do corpo humano? O nariz aqui, 2 olhos, uma boca, 2... Quem? Jesus. Por quê? Porque ele é o governador do planeta, ele é o responsável pelo processo de desenvolvimento do planeta.
Por que eu estou falando tudo isso? Para assustar vocês? Não. Para vocês terem uma noção do que a doutrina espírita fala que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Um espírito que chega num grau desse é capaz de mentir? É ou não é? Não. Então a gente é forçado a acreditar o que ele falou. Vós sois deuses. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando? Quando quiserem. Não é? Quando quiserem. Então, a partir daí, a gente compreende. 3 revelações, não é? Doutrina espírita não fala isso? 3 revelações espíritas, revelações divinas. A primeira, a revelação da aliança com o povo hebreu. Não é? Os 10 mandamentos da lei. Quem que entregou? Jesus. Segunda revelação, ele veio em pessoa entregar o evangelho. E uma que até espírita conceituado erra. E eu quase caí de costas quando eu vi também. Quando Jesus resolveu vir à Terra? A gente sabe pelo Evangelho, pelo A Caminho da Luz, de Emmanuel, que houve uma reunião dos cristos do Sistema Solar para decidir que ele vinha. Quando foi essa reunião? Se você pegar o livro A Caminho da Luz mesmo, tá certo, é o Caminho da Luz mesmo, ele fala sobre isso. Ele fala assim, há 50.000 anos antes de Jesus vir, no sistema solar vizinho nosso, chamado Sistema do Cocheiro, havia um planetinha chamado Capela. E esse planetinha, há 50.000 anos antes de Jesus, estava na mesma fase evolutiva que a gente está agora, saindo de um planeta de provas e expiações e entrando num planeta de regeneração. Uma parcela mínima, 10% da população era mal, endurecido no mal, não se adaptava lá. Ao desencarnarem, não tiveram mais oportunidade de reencarnar. Foram exilados. Precisavam encontrar um planeta que estivesse num degrau abaixo de evolução. Provas e expiações é o segundo degrau. Abaixo disso, só primitivo. Vamos encontrar. No sistema do cocheiro não tinham. O que acontece quando você não tem nada em casa? Você bate no vizinho. Ou você não tem um pouquinho de açúcar aí, um pouquinho de café? Eles fizeram isso. Bateram no sistema solar vizinho nosso. Fizeram uma reunião dos cristos do sistema solar com os cristos do sistema de cocheiro. A gente tem um grupo aqui, foram exilados do planeta de Capela, porque não dá. Eles precisamos encarnar eles num planeta primitivo. Eu fico imaginando a cena, aquela mesa luminosa, Jesus levanta. Eu aceito eles. E Emmanuel diz que Jesus chamou todos eles para uma conversa. E diz, isso está no livro, tá, gente? Eu não bebi nada hoje. Está no livro, depois vocês verem lá. Eu só estou fazendo um resumo para vocês. Jesus diz, todos vocês sabem por que vocês vão reencarnar lá. Porque vocês não se adaptaram à evolução do planeta Capela. Então vocês vão reencarnar na Terra, ao lado dos meus tutelados. E a inteligência de vocês vai desenvolver
o sistema de sociedade do planeta. E fazendo esse trabalho de desenvolvimento de sociedade do planeta Terra, vocês vão alcançar a prática do amor. E quando vocês alcançarem isso, vocês vão voltar para a capela. Porque na época era homem das cavernas. Não tinha internet, não tinha prestobarba, não tinha computador, não tinha TV, era caverna. E aí eles vieram. Mas antes de vir, nessa conversa, 50.000 anos antes de Jesus vir, Jesus diz, mas não temam, porque vocês ainda não estão preparados. Mas quando estiverem preparados, eu em pessoa irei para mostrar o caminho. Quando Jesus decidiu reencarnar na Terra? 50.000 anos antes da sua vinda. Está lá no caminho da luz. Não estou inventando nada. Por favor. Eu sei por leitura que parte foi para o Egito, parte para o Peru e parte para a Índia. Desses exilados da capela, segundo o Edgar Arnold. O povo da América, os peruanos, por exemplo, nunca tiveram contato com Jesus. Nunca souberam. Na verdade, o que Emmanuel nos passa é que foram divididos em 4 grupos. Tá? Um grupo, porque na Terra, e aí só abrindo parênteses, gente, eu estou com vocês aí, tá? A gente vai passar um pouquinho o tempo, tem problema? Tá tranquilo? Então vamos lá. Tá tranquilo aí para vocês não tem problema, é só desligar a TV. Emmanuel fala no Caminho da Luz que esses espíritos foram divididos em 4 grandes grupos. Por quê? Existiam 2 grupos que eram da Terra, espíritos que se desenvolveram aqui. Não eram de outros planetas, eram daqui. Os africanos e os chineses. Então, os capelinos vieram para quê? Para juntar esses 2 grupos e desenvolver a sociedade humana. Então, eles foram divididos em 4 grupos. Os hindus, a região da Índia, ali, da Ásia. Qual a característica dos hindus? Um grande conhecimento de mente, centros de energia, chakra, dominação da força da mente, yoga, né? Concentração. Egípcios. Os egípcios tinham que característica? Mediunidade. Conheciam tudo de mediunidade, tinham um poder mediúnico fantástico. Terceiro grupo, hebreus. Característica dos hebreus. Vinculados à religião. Sabiam tudo de revelação, de religião, de... E o 4º grupo, arianos. Qual a característica do ariano? Inteligência, lógica. Qual o aspecto negativo do ariano? Egoísta, orgulhoso, eu que mando, Deus não existe. Vieram. Os hindus, que estavam ali encostados com a Índia, com a China, falaram assim, nós somos superiores, a gente não vai se misturar com esses macacos aí. Nós aqui, eles lá. E aí nasce a cultura que até, infelizmente, há poucas décadas atrás existia na Índia. Tem a classe que é filho da cabeça de Brahma, os eleitos, e aqueles que são filhos do pé de Brahma, que nasceram para servir.
O que aconteceu com o Egito? Os egípcios. Nós somos o maior império do mundo, o resto é lixo. Aqui ninguém entra. E quando entrou os hebreus, o que eles fizeram? Escravidão. Os hebreus, nós somos o povo escolhido de Deus. O resto é gentil, não presta. Todos se isolaram. Mas qual que era o objetivo deles? Se unirem. Passagem de conhecimento. Aí, para vocês verem o que é a luta de Jesus. É final de Copa do Mundo, 47 do segundo tempo, empatado. Porque dos 4 grupos, o hindu, o hebreu e o egípcio não quiseram se misturar. E para prejudicar ainda mais, um povo aqui da terra também não quis. Os chineses. Aqui ninguém entra. Nós mandamos aqui. Bota um muro aí para impedir que entre. A muralha da China. Para quem sobrou desenvolver a sociedade humana na Terra? Os arianos. Como que é a sociedade hoje? Egoísta, orgulhosa, Deus não existe, um avanço tecnológico incrível, homem não chora, eu vou até onde for necessário, porque eu que mando. Características arianas. Ensinar direitinho, né? Foi o único grupo que aceitou se misturar. O único. Então, agora, o que acontece? 50 mil anos. 4 mil anos antes de Cristo, teve uma peneirada. Aqueles que se desenvolveram voltaram para a capela. Egípcios eram os que menos estavam envolvidos com o compromisso. Voltaram quase tudo. Tanto que você vê hoje o Egito é nada. A grande tecnologia dos egípcios acabou em nada. Voltaram tudo. Hindus, muita gente voltou. Hebreu, voltou bastante também. Agora, ariano, você conta no dedo que voltou. Orgulhoso, egoísta, Deus não existe. Como que você sabe que é 4 mil anos? Gente, vocês vão deixando eu falar, eu vou falando, tá? Tá indo bem? Se vocês quiserem que eu encerre, eu encerro. Posso? Mas 10 minutinhos só. A partir daí, você vai na questão 50 do Livro dos Espíritos. O que é a questão 50? Kardec pergunta assim: Adão foi o primeiro homem na Terra? Lembrando que, como que Kardec chama a raça dos capelinos no livro A Gênese? Raça adâmica, uma referência a Adão. Adão foi o primeiro homem na Terra? Não. Não foi o primeiro, nem o único. Por quê? Por que não foi o primeiro? Porque quando eles chegaram, os africanos e chineses já estavam aqui. Agora, a outra questão que dá um nó na cabeça, a 51. Quando viveu Adão? E o Espírito de Verdade, ao invés de falar, você está doido? Adão é uma referência de simbolismo, ele responde. O Espírito de Verdade responde. Ele fala, ao que vos assinalais 4 mil anos antes de Jesus. De onde vem isso? 4 mil anos antes de Jesus teve a peneirada. Os capelinos voltaram, aqueles que desenvolveram. E o que não desenvolveram estão no mesmo barco com a gente aqui, que são os terráqueos. Para quê?
para tentar reconectar com Deus. E por quê? Porque há 4.000 anos atrás começou a última semana do mundo de expiação e provas. Última semana? E aí eu tenho que fazer uma referência aos Salmos. Todo mundo conhece o Salmo 90, que diz mais ou menos assim: para o Senhor 1.000 anos é como um dia, e um dia é como 1.000 anos. Todo mundo já ouviu falar nisso? Agora, se você pegar a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, o que ele fala? Porque para o Senhor 1.000 anos é como o dia que passou, e um dia é como 1.000 anos. O que significa? Que, como referência simbólica, um dia divino corresponde a 1.000 anos. 1.000 anos. Qual é o terceiro mandamento da lei de Moisés? Hoje eu estou pegando pesado, né? Lembrar de santificar o dia de sábado. Por que sábado? Porque na cultura hebraica o sábado é o Shabat, é o dia da conexão com Deus. Você se abandona tudo que é material para vivenciar a experiência de Deus. Shabat. Todo sábado. Quantas vezes por semana tem o Shabat? Uma vez por semana. Então, a cada 6 dias ocorre o Shabat. Concorda? Vamos lá. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Shabat de novo. A cada 6 dias tem o Shabat. Se na simbologia do Evangelho, da Bíblia, um dia divino é 1.000 anos, a cada quantos 1.000 anos ocorre o Shabat? A cada 6.000 anos. Ocorre um Shabat de 1.000 anos, um dia. Todo mundo está entendendo até aí? Está indo bem? Tá dando para entender? Tá. É só você substituir. É só você substituir o dia por 1.000. Tá? Na questão 51, quando que foi a peneirada? 4.000 anos antes de Jesus. Vamos fazer um cálculo? 4.000 anos antes de Jesus, mais 2.000 anos depois de Jesus, 6.000 anos. Nós vamos entrar no Shabat divino. 1.000 anos. E aí você vai lá no capítulo 19 da Gênese, e Kardec fala que o período que o planeta fica em regeneração é mais ou menos curto. Aí você vai lá no capítulo 21 de Apocalipse de João, no capítulo 21, versículo 18, ele fala: porque o demônio foi aprisionado por 1.000 anos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos entrando no Shabat divino, o período de transição planetária. Quando que começou a transição planetária? Aí você pega Humberto de Campos, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e lê. Está vendo como ser espírita dá trabalho? Capítulo 17. Antes de começar o segundo reinado, por volta de 1831, Ismael, quem é Ismael? Todo espírita brasileiro tem obrigação de saber quem é Ismael. O governador espiritual do Brasil. Ismael junta a legião de servos dele e diz: estamos no século do Consolador.
Quem que é o Consolador? Oi? O Espiritismo. Século XIX, 1831. Estamos no século do Consolador. Serão 100 anos de preparação para os próximos 100 anos. 200 anos. Quando que veio a doutrina espírita no mundo? 1857. Mais 100? 1957, que foi a preparação para os próximos 100 anos. 1957 mais 100? 2057. Chico Xavier, Pinga Fogo, 17 de junho de 1971. Chico, quando Emmanuel diz que entraremos na regeneração? Emmanuel nos fala que por volta de 2057. Aí, percebam, se 4.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Jesus, a gente começou a última semana do mundo de provas e expiações, se você pegar 1.000 anos, e dividir por 24 horas, quanto que dá a hora? Quanto que dá? 42 anos. O que significa? Que se o dia divino é 1.000 anos, a hora divina é 42 anos. Quando que o Emmanuel fala que vai entrar no mundo de provas de regeneração? 2057. Menos 42? 2015. Bem-vindos. Vocês são os trabalhadores da última hora do mundo de provas e expiações. 42 anos. A última hora do mundo de expiação e provas começou em 2015. A partir de agora, é um processo de separação do joio e do trigo. É o momento em que nós somos convocados por Jesus a provar que somos diferentes. Ou como diz o nosso querido Haroldo Dutra Dias, é o momento de tudo que a gente não fez em 6.000 anos, a gente vai ter que fazer em 42. 42 não, né? 42 era em 2015, agora já. Mas então, é esse processo, entende? E que se vincula muito a tudo aquilo que a gente está falando agora. Que é o processo em que Jesus está no leme. Quando, em 17 de janeiro de 1951, o então presidente da Federação Espírita Brasileira mandou uma correspondência para o Chico, e o Chico mandou para ele uma resposta com um poema muito lindo, chamado Jesus está no leme. Que os momentos da transição planetária estavam em largos passos, mas Jesus está no leme. Que a marca da transição planetária seria o suicídio e a loucura, mas Jesus está no leme. O que está acontecendo hoje? No mundo, um suicídio a cada 40 segundos. Loucura. Quem de nós não conhece alguém que usa remédio? Remédio para não ter depressão, remédio para conseguir dormir, remédio para poder acordar, remédio para se sentir melhor. Faz parte desse processo. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Não é assim? Por quê? Vinde a mim, todos vós,
estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus está no leme, pessoal. Tranquilidade. Façam o que vocês nasceram para fazer. Só isso. Jesus não nos pede mais nada. Só isso. Cada um de nós vem com uma missão na Terra. A maioria de nós não tem uma missão grandiosa na Terra. Não é nenhum Paulo de Tarso. Não é nenhum Francisco de Assis. Muitas vezes a nossa missão de encarnação é se acertar com o irmão, se acertar com o pai, com a mãe, dentro da família. Emmanuel fala que 70% dos espíritos encarnados na Terra tem como missão resolver a família. Quando é muito endividado, aí sim, aí vem palestrante espírita. Aí se estrepa todo. Então, diante de tudo isso que a gente narrou aqui, duas coisas devem ser ditas. A primeira, me perdoem o avançado da hora. A segunda, Jesus está no leme. Vocês, no momento da aflição e da dor, da dificuldade e da angústia, quando vocês acharem que estão sendo esmagados pela dor e o sofrimento, lembra, Jesus está no leme. Estamos num momento em que estamos sentados na cadeira com a prova na mão, fazendo a prova. E se nós seremos habilitados à renovação do planeta ou não, depende da gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Obrigado. Bom, vamos então ao passe, mas antes vamos à prece final. Agradecemos, Senhor Deus, Pai misericordioso, Jesus, divino